Boa noite, professora e colegas. Estamos aí para mais um seminário e o nosso tema é sobre o tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual. O nosso grupo é composto pelas seguintes integrantes: o nosso trabalho ele fala sobre o tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual, que tem como suporte no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e no direito penal mínimo. Bom, o direito penal sexual ele é uma ramificação do direito penal. Ele entrelaça várias celeumas, questões éticas, morais, religiosas, que envolvem a sexualidade. Contudo, devemos nos recordar, das aulas da Patrícia no primeiro período, que ela falava sobre a distinção entre direito e moral. Lembram? Pois é. Direito e moral, em certos momentos, eles se entrelaçam, Tem aquela interseção entre os dois, Então, nessa questão que estamos trazendo, tem influência da moral no direito penal. No nosso trabalho, trouxemos também um pouco da evolução histórica. Vou falar rapidinho, porque depois vamos aprofundar. No mundo antigo, não tinha preocupação em tipificar as condutas morais. Já na Idade Média, quem controlava, quem ditava essas condutas, essa moralidade sexual, era a Igreja Católica. Mas a partir do século XVIII, com o Renascimento, trouxeram significativas mudanças, tanto mudanças sociais, com as reações sociais, mudanças no pensar, no agir, principalmente com as leis. No Brasil, por exemplo, a influência da moral no direito penal sexual, ele ocorreu a partir das ordenações filipinas, mas o papel da igreja ali continuava atuante, Mas agora tem a figura do Estado, que estava mais presente. E o bem jurídico tutelado até então era a honra. Outro ponto que devemos destacar no nosso trabalho, que foi destacado, na verdade, foi que o Código de 1940, o Código Penal de 1940, ele tratava dos crimes contra os costumes. E a partir de 2009, ele passou a tratar esses crimes contra a dignidade sexual. A objetividade do Código Penal de 1940, ele não visava a proteção da pessoa da mulher. Esse é um ponto negativo, E outro aspecto também importante que a gente destacou no nosso trabalho é que os doutrinadores contemporâneos, eles criticam qualquer aspecto moralista ou religioso, nas questões, na legislação penal, porque não é função do direito tutelar a virtude ou moral. Importante destacar também que com a reforma do Código Penal pela Lei 11.106 de 2005, o crime que era previsto no artigo 231 como o tráfico de mulheres passou para tráfico internacional de pessoas, porque daí incluiria não só as mulheres, mas os homens, crianças, homossexuais. Temos também a mudança pela Lei Federal 2015 de 2009, que alterou a denominação que antes era crime contra os costumes, passando para os crimes contra a dignidade sexual. Outra lei importante que nós trouxemos é a Lei 13.344 de 2016, que a Vitória vai falar com mais profundidade para nós. Essa lei ela também trouxe inovações no combate ao tráfico de pessoas, tanto em relação ao Código Penal, quanto em relação ao Código de Processo Penal. Nos seguintes aspectos, a questão da repressão, da prevenção, de medidas de atenção às vítimas, Mas, infelizmente, ainda faltam políticas públicas para esse enfrentamento. Agora eu passo a palavra para Camila, que vai falar um pouco sobre a evolução histórica. Boa noite. Eu irei falar um pouco sobre a evolução histórica do tráfico internacional de pessoas. Esse crime é um crime sem fronteiras, que acontece não somente nos países que se encontram com maiores dificuldades econômicas e sociais,
como também se encontra em famílias vulneráveis que passam a vender as suas filhas para conseguir assegurar a sua sobrevivência. De acordo com o Escritório das Nações contra Crimes e Drogas, uma pessoa traficada, ela consegue gerar um lucro de 30 milhões de dólares por ano. Esse crime, ele só se perde para o crime de tráfico de drogas e armas. O atual fenômeno tráfico de pessoas pode ser considerado uma evolução moderna de escravidão. A escravidão ela tinha sua base firmada sobre o trabalho sérvio, que baseava-se geralmente na troca de trabalhadores e mercadorias. Já o tráfico de pessoas ele se desenvolve sob o objeto pessoa, em que o principal objeto da atividade é o lucro dos traficantes, diferenciando-se da primeira modalidade, que era o trabalho sérvio. Assim, o tráfico de pessoas foi bastante intensificado nas últimas décadas e tendo causas múltiplas e variadas. Tudo isso é resultado de uma combinação de diversos fatores históricos, entre eles os econômicos, sociais, políticos e culturais. Olá, turma. Para quem não sabe, a ONU é uma organização internacional formada por estados com 193 integrantes, mas criada inicialmente apenas com 51, dentre eles o Brasil. Foi criada por meio de Carta de São Francisco, na data de 26/6/1945, foi fruto de uma pós-guerra. Então foi criada para pôr fim e alcançar a paz e a segurança internacional. A ONU, ela tem nos princípios dela, aquele órgão que rege todo o conceito de colocar os estados em uma sintonia. Ou seja, se eu tenho uma regra e lá fora tem outra regra, e alguém daqui de dentro do nosso Brasil vai lá para fora, essa regra ela é mantida, né, de acordo com os assinados, de acordo com o tratado que eles fizeram. Né? Na carta, o principal propósito da ONU é manter a paz, a segurança internacional, é fomentar relações amistosas entre nações baseadas no respeito e na igualdade de direitos, autodeterminação do povo. Desculpa. Cooperar na resolução de problemas internacionais de caráter econômico, cultural e humanitário, não intervir nos assuntos que sejam essencialmente para que um Estado e outro não possam interferir nos assuntos essencialmente de competência interna dos Estados. Né? No que se trata do nosso tema, a ONU ele faz um trabalho excepcional. Para quem quiser conhecer um pouquinho, eu sugiro a vocês para procurar o vídeo da embaixadora. Ela é embaixadora, ela é advogada, ela é palestrante, ela é pesquisadora, da Andrea Romanoli Garcia. E ela conta muito qual é o papel da ONU em relação ao tráfico de pessoas, principalmente para exploração sexual. Não temos só exploração sexual, claramente, né? Mas ela faz um apanhado de todos. E como o índice maior é a exploração sexual, ela nos dá um apanhado, nos ensinando principalmente, dando dicas de como a gente pode conseguir sair desse atropeço, né? De uma cilada dessa. Ela conta principalmente que pessoas daqui de dentro, vou falar só um pouquinho porque os minutos são poucos, né? Que exemplo de famílias muito pobres que vendem suas filhas ou doam suas filhas para aliciadores que fazem parte de um grupo de traficantes, para que a pessoa tem tanto amor que doa pensando que a filha ou o filho, né, vão ser melhor de vida, vão ter uma vida melhor. Vão poder comer, inclusive, porque é o que eles não podem dar, nem comida, nem casa, nem uma boa vida, nem estudo, nem nada. Então ela falou assim que a gente deve tomar muito cuidado, porque quando vai lá para fora, pode ser para escrava sexual, pode ser para escrava de lar, pode ser para roubos de órgãos, né?
e vendas no mercado negro, enfim. Então, eu sugiro para vocês, para que a gente possa fazer um apanhado aí com essa doutora, com essa pesquisadora que ela nos fala muito. E eu acredito assim que o papel da ONU, ele veio principalmente para unir o poder judiciário, o poder de governo, o poder, todos os órgãos necessários dentre as nações, para que nos deixe mais pautados na segurança contra o tráfico de pessoas, que hoje só perde para o tráfico de drogas e o tráfico de armas, né? O tráfico de pessoa é muito importante você conhecer para poder identificar, para poder, por exemplo, dizer a sua amiga, a sua prima, a sua mãe, a todos, né? Eu estou falando no gênero feminino porque 83% são femininos, né, que são levados para fora. Mas no montante, nós devemos ter informação a respeito disso, né? A saber nos defender. Lá para fora, nós somos tidos como cândidos, ou seja, como pessoas muito simplórias nesse sentido. A gente se acha esperto e tal, o brasileiro é esperto e tal, não. Nesse esquema, eles têm todos os aparatos necessários, eles fazem integração entre eles para treinar como aliciar e como te levar, né? Como gastar. Por exemplo, eles pagam a sua passagem, depois você fica devendo. Pedófilos pegam crianças e levam para lá e são descartadas crianças. Tipo assim, para um pedófilo, para esse tipo de coisa, uma criança de 7 anos já é velha demais. Então, assim, devemos pensar conhecer o papel da ONU juntamente com o nosso judiciário, juntamente com o nosso poder de governo e fazer mais mídias, fazer campanhas, que é isso que eles fazem, né? Os protocolos deles estão tudo em cima disso. Então, eu gostaria muito de falar mais a respeito, mas o nosso tempo é muito curto. Eu agradeço, né, a oportunidade de poder informar um pouco para vocês a respeito disso. Né? Procurem saber mais, gente, porque nós na área do direito, quanto mais informação, melhor, né? E se a gente puder ajudar pessoas, melhor ainda, né? Então, muito obrigado. Bem, diante de tudo o que foi exposto até agora pelas meninas, eu vou falar um pouquinho sobre a Lei 13.344. Ela foi sancionada pelo então presidente Michel Temer em 2016. Por meio dessa lei é que hoje nós temos um dia especialmente direcionado ao combate ao tráfico de pessoas, comemorado no dia 30 de julho. Essa lei ela foi uma tentativa de adequação do Brasil ao Protocolo de Palermo, um tratado da ONU do qual o Brasil é signatário. Houveram várias mudanças, não vai dar tempo de eu falar todas por causa do tempo curto, mas eu elenquei aqui as principais entre as boas e as ruins dessa lei. Entre as boas estão principalmente a revogação de 2 artigos do Código Penal, o 231 e o 231-A do Código Penal. Revogaram esses artigos e criou-se um novo tipo penal. Nesse novo tipo penal abrangem, né, mais situações do que o antigo. Então, hoje já é criminalizado a servidão, o trabalho forçado, tudo isso por causa dessa lei. Essa foi a mudança mais significativa dentro do Código Penal. Houve ainda a mudança no Código de Processo Penal. Dentre as mudanças que houveram, eu vou elencar a mais importante, que foi a criação de mecanismos céleres de investigação. Então, hoje, por causa dessa lei, tanto o Ministério Público quanto o delegado eles têm prerrogativa para pedir, tanto para órgãos públicos ou privados, dados de suspeita, de vítimas, e que eles precisam ser atendidos em até no máximo 24 horas. Apesar do inegável avanço trazido pela lei, existem alguns pontos dentro dela que são objetos de divergência na doutrina, e eu vou elencar um deles nesse momento, que é em relação à pena. Por quê? A pena para o crime é de 4 a 8 anos. Existem majorantes, mas no geral a pena máxima é de 8 anos. Sendo que, do outro lado, os bens jurídicos tutelados são a vida, a integridade física, a liberdade individual. Então, entre o crime e a pena, a doutrina diverge no sentido de não haver
razoabilidade e nem proporcionalidade. Existe ainda um outro ponto, o segundo ponto que eu vou falar agora, que é em relação ao tipo de ação. É ação pública incondicionada. Então, nos casos, por exemplo, sexuais, a vítima ela é revitimizada, né, por causa do processo, por causa de todos aqueles exames que existem, das perícias. E o que acontece? Ela não tem o direito de dispor dessa ação. Ela não tem o direito de abrir mão dessa ação para evitar reviver tudo aquilo que, convenhamos, já é suficientemente pesado. Então, esses são os dois pontos que eu alenquei que a doutrina mais diverge. Bem, é fato que existem defeitos, existem avanços dentro da lei, mas o que nós temos que pôr por certo é levar em conta que o legislador, ele está tentando adequar a nossa legislação, e isso é um ponto positivo, por quê? Porque a nossa legislação não tipificava corretamente, então antes nós não tínhamos esse avanço. Então, só de haver uma lei, uma tipificação correta, já é um grande avanço. Não é a solução para a problemática, né, que é tão grande, que é tão crucial, mas são passos pequenos que vão fazendo com que a legislação brasileira evolua. Conclui-se que, em pleno século XXI, vive-se o comércio de seres humanos para a exploração sexual, um fenômeno cruel da escravidão, pondo em risco a dignidade da pessoa humana. O bem tutelado foi redefinido no Brasil e no exterior. Destacamos o tráfico internacional de pessoas para o fim de exploração sexual, pautado no princípio constitucional da dignidade humana e no direito penal mínimo. Com a abolição da escravatura pela Lei Áurea de 1888, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e o Pacto de São José da Costa Rica de 1969, proíbe-se que qualquer escravidão, bem como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres. O Protocolo de Palermo, decreto número 5017 de 2004, exige por parte dos países envolvidos medidas mais efetivas para prevenir o tráfico e punir os traficantes e proteger as vítimas. Como marco legal do combate ao tráfico de pessoas, a Lei 13.344 promove mudanças no âmbito do Código Penal e Processo Penal, dispondo sobre a prevenção e a repreensão ao tráfico interno e internacional de pessoas e medidas de atenção a vítimas. O delito transnacional do tráfico de pessoas configura grave violação aos direitos humanos. Verdade, Luciana. O tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual fere os direitos humanos, fere a dignidade da pessoa humana. Isso é muito triste, muito revoltante. É uma nova forma, né, de escravidão, a chamada escravidão moderna, que movimenta bilhões em todo o mundo. Então é sério, gente, se alguém souber de alguma coisa, desconfia de alguma coisa, denuncie. Diz que 100, 180 e denuncie. Porque isso não pode continuar, sabe? É muito triste. Crianças, mulheres, homens, homossexuais, né? Mesmo negros, né? Isso é um assunto muito sério. E dia 23 de setembro foi comemorado, né? Comemorado não, é o Dia Internacional contra o tráfico internacional de pessoas para exploração sexual. Então é sério, gente, vamos denunciar. E nós, enquanto operadores do direito, temos um papel ainda mais contundente, né, nessas questões. Então é para se pensar, levar isso a sério e agir quanto antes para contornar essa situação, para controlar, para
dissipar essa situação. Eu sei que é difícil, né? Igual nós mencionamos, falta políticas públicas, né? E a questão é muito maior, é a nível internacional. Então, assim, é complicado, mas é um assunto aí que precisa estar em debates, né? Então, boa noite e muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do tema que nós trouxemos. E é isso. Muito obrigada.